começar. Não precisa do melhor imóvel, nem precisa do melhor terno ou gravata, do melhor carro ou do melhor celular. Você não precisa estar na melhor imobiliária da cidade, nem de cursos de gurus que sabem tudo ou de escolas técnicas antigas. Quando você é um corretor de imóveis, você não precisa de alguém dizendo o que você pode e o que você não pode. Quando você é corretor de imóveis, tudo o que você precisa é de um celular, Wi-Fi e boas ideias. Comece agora. A sua vida pode ser incrível como corretor de imóveis. Convidamos corretores de imóveis para responderem uma simples pergunta. O que você faz? Saber o perfil do cliente, né? O que ele procura, metragem, bairro. Então, perguntamos o que isso significa para quem conseguiu achar seu imóvel ideal. A gente sabe o que você faz de verdade e seu real impacto na vida de tanta gente. Compre e alugue agora! Bem-vindos de volta a mais um episódio do Conteúdo Mobcast. Hoje eu, Renato Oliveira, vou bater um papo especial com uma super advogada, mentora, professora e autora de best-seller no mercado imobiliário. Uma das principais referências do direito imobiliário aqui no sul do Brasil, quiçá no Brasil inteiro. Mas antes da gente bater um papo com ela, é importante agradecer todos os patrocinadores que tornam isso tudo aqui possível. Então eu queria agradecer ao pessoal do IBREP, que empresta esse espaço lindo, maravilhoso pra gente. Como eu gosto desse espaço aqui, eu acho que eu fico mais bonito nesse cenário. Queria agradecer também ao pessoal da minha querida Black Market, que edita e entrega esse material aí na sua casa, no YouTube e no Spotify. Também queria agradecer ao pessoal da Xstay, que recebe a gente nas melhores acomodações de locação de curta temporada pelo Brasil inteiro. Queria agradecer ao pessoal da Compre e Alugue Agora. Queria agradecer também o pessoal da AP11 do Grupo Santander e queria agradecer em especial ao pessoal da Tecmob, que te ajuda aí com um CRM fácil e acessível para você que trabalha no mercado imobiliário. Agora, sem mais delongas, vamos receber ela, que é a nossa convidada de hoje, Camila Fernandes, que é, vou até ler aqui, ó, autora do best-seller Venda Mais Imóveis com Segurança Jurídica, que é inclusive o tema central do nosso bate-papo. Camila, obrigado por ter aceito o nosso convite e obrigado por estar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, para mim é uma honra com certeza estar aqui fazendo parte desse podcast. Parabenizar vocês também por esse projeto, porque eu acho que o mercado imobiliário ele precisa disso, né? Ele precisa de profissionais que tragam o melhor deles para contribuir com o mercado imobiliário. Então, para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui. A honra é toda nossa, Camila. É sempre bom trazer pessoas aqui do mercado imobiliário e às vezes a gente fala muito isso, né? Direto ou indiretamente, igual você, né? Advogada, imobiliarista, então tem tudo a ver com o nosso mercado, tem tudo a ver com o nosso público que está ali em casa querendo saber. Mas acho que a primeira coisa que a gente vai falar, Camila, eu gosto sempre de conectar a história das pessoas com o nosso mercado imobiliário. E você fez direito. Sim. Não necessariamente quando você estava fazendo direito, você estava pensando no mercado imobiliário. Como é que você uniu a sua carreira, né, jurídica com o nosso mercado? De onde veio essa ideia? Como é que você chegou aqui? Sim. Eu acho engraçado assim que muitas pessoas fazem essa pergunta, como que você chegou no mercado imobiliário, né? E eu me deparo com outros colegas da minha profissão quando eu ouço a história deles e eu acho a história deles muito parecida com a minha. Porque eu vejo que a grande maioria dos meus colegas, eles durante a faculdade, eles eram apaixonados pela área criminal. Sim. Então, eu não fui diferente. Durante a minha faculdade, eu era apaixonada pela área criminal, pelo direito penal. E eu tinha dentro de mim que eu ia me formar, eu ia finalizar a minha faculdade e eu ia ser advogada criminalista. Eu vou ser advogada criminalista, eu vou ser delegada, eu queria ir para essa área, eu queria atuar no crime. E foi realmente uma paixão durante toda a faculdade, mas quando você se forma, vem um balde de água fria, né? O que você vai fazer da vida? Estou aqui com o meu diploma na mão, estou aqui com a minha OAB, estou aqui pronta para advogar, mas o que eu vou fazer? Porque eu não tinha pai advogado, não tinha mãe advogado, não tinha família advogada, não tinha ninguém advogado, então para onde que eu vou? Para onde que eu vou correr? E aí também eu não fiz estágio em escritório de advocacia. Na época eu
tinha que trabalhar, tinha que pagar minha faculdade, era uma situação um pouco mais difícil, então não consegui tirar um tempo para estar em um escritório fazendo estágio e aí já poder talvez começar a trabalhar como advogada nesse escritório, né? Então quando eu me formei veio esse balde de água fria, o que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus! E aí comecei a distribuir alguns currículos em alguns escritórios de advocacia e fui chamada, porque advogada é fácil também de conseguir um trabalho, e aí já fui chamada em um escritório de advocacia para trabalhar. Mas na semana que eu aceitei que eu ia entrar nesse escritório de advocacia, uma colega de faculdade, ela me fez uma proposta. Camila, vamos abrir um escritório de advocacia em sociedade? Vamos tocar a cara e vamos fazer isso? Aí eu pensei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Não tinha experiência, só tinha feito estágio obrigatório da faculdade. Um diploma e um sonho. Um diploma e um sonho. Sonho de ser advogada criminalista. E aí não tinha muito dinheiro, né? Tinha uma reservinha lá, mas na época eu nem estava trabalhando, porque nos últimos 6 meses da minha faculdade eu acabei saindo do meu trabalho para me dedicar realmente ali ao meu TCC, a estudar para a prova da ordem. E estava sem trabalho, então estava sem dinheiro também. Com uma pouca reserva, mas acredito que Deus une as pessoas por algum propósito, né? E sempre fui muito crente a Deus e coloquei esse propósito na mão dele na época. E aí, meu coração tocou para realmente eu abrir essa sociedade com essa minha colega. E abrimos o escritório quase sem dinheiro, eu e ela também num perrengue danado, mas nós tínhamos a coragem, tínhamos a força de vontade, tínhamos a fé. E isso que me trouxe até aqui no mercado imobiliário. E aí abrimos o escritório e eu disse para ela, eu vou ser advogada criminalista. Se for para mim fazer essa sociedade, então eu fico com a área criminal, você fica com as outras áreas, e aí a gente vai vendo como que fica. E aí abrimos o escritório, conseguimos montar um escritório simples, mas bem aconchegante, tudo muito bem organizado. E comecei a atuar no crime. Aí comecei a fazer algumas defesas, e um dos nossos primeiros clientes, assim, acho que a gente tinha atendido uns 3 clientes, acho que esse era o 4º, 5º cliente, era bem no início. O advogado, quando está iniciando, ele atende no sábado, ele atende no domingo, ele atende no feriado, ele atende qualquer... Lembra um pouco a carreira do corretor, né? Faz tudo, né? Aí hoje a gente já está um pouco mais, né, seletivo, mas no começo a gente não tem hora, e principalmente para o advogado criminalista. O advogado criminalista, ele não tem hora realmente, né? Geralmente as coisas acontecem no horário errado, inclusive. Justamente, é aquela que você tem que estar de plantão o tempo todo. E aí a gente teve um cliente na área criminal para a gente atender em um sábado de manhã. Eu moro em Balneário Pissarras, morava na época em Balneário Pissarras, e o meu escritório era em Itajaí. Então eu fazia esse deslocamento todos os dias para ir até o meu escritório. E aí eu e essa minha colega fomos atender juntas, porque no começo a gente fazia esse atendimento em conjunto, porque estávamos iniciando, eu e ela aprendendo. E aí fomos fazer esse atendimento juntas, aí eu e ela sentada na nossa cadeira linda, que a gente conseguiu comprar, na cadeira a gente investiu. Sentadas na nossa cadeira aqui e o cliente do outro lado, aí pedimos para ele relatar qual era o caso dele, né, para ele contar, para ver como que a gente poderia ajudá-lo. E aí ele só olhou assim bem sério e ainda ele fixou os olhos em mim, assim, não foi nem na minha colega, ele fixou os olhos em mim e ele disse assim... É que semana passada eu matei a minha ex-mulher e aí eu tô assim, eu tô num desespero porque eu não sei se eu me entrego, eu não sei se eu fujo, eu não sei o que fazer. Eu queria saber se eu me entrego, se vocês me defendem ou se é melhor eu fugir. E quando ele falou aquilo pra mim, a minha colega também, eu só olhei pra ela assim, meio de canto, pensei, o que era ex-mulher? Ele matou a ex-mulher, o que é nós duas pra ele, né? Se eu piscar errado, o que acontece? O que acontece? Então, aquele momento ali foi um novo balde de água fria em mim, porque atendemos ele, finalizamos o atendimento, não vi a hora dele sair do escritório. E a partir daquele momento ali eu senti que aquele não era o meu propósito de vida. Por mais que eu amasse a área criminal, por mais que eu me identificasse muito com a área penal, gostava muito, mas eu vi que atuar na área criminal, eu iria fugir do meu propósito, iria fugir dos meus princípios. Respeito muito os advogados criminalistas, mas eu não iria conseguir atuar, defender, porque na área criminal você não pode escolher o cliente. Ah, não, eu vou só atuar de um lado, eu vou só atuar do lado da vítima. Não, você vai ter que atuar do lado da vítima, você vai ter que atuar do lado da pessoa que cometeu o crime, então não tem escolha.
E naquele momento eu vi que eu não serviria para atuar na área criminal. Então, a partir daquele atendimento, eu acabei direcionando minha área para outra área. Fui para a área civil, iniciei ele na área civil. E na área civil começa a vir muito direito imobiliário. Porque é muita ação de usucapião, muita ação de regularização de posse, muita regularização de imóvel como um todo. E a cidade de Itajaí também era e é uma cidade muito promissora no mercado imobiliário. E começou a vir muitas demandas na área imobiliária. E eu não tinha experiência, porque nós tínhamos recém-formado. Mas Deus estava sendo muito bom com a gente, porque Ele estava colocando clientes assim no nosso escritório que nem nós sabíamos de onde que vinha. E eu comecei a direcionar aí a minha carreira para a área do direito imobiliário. Aí comecei a me especializar na área do direito imobiliário e eu coloquei uma meta dentro de mim, assim, eu pensei, tá, eu queria ser advogada criminalista. Recebi um balde de água fria, que não ia mais atuar naquela área, na área criminal. Agora estou direcionando para outra área. Vou atuar na área do direito imobiliário. Já assim, logo em seguida que eu comecei a atuar na área civil, começou a entrar essas demandas imobiliárias, eu já direcionei para a área do direito imobiliário. E aí eu coloquei um foco em objetivo. Eu disse, não, eu vou atuar na área imobiliária, mas eu quero ser referência na área imobiliária. Eu quero ser diferente. Eu quero realmente que as pessoas me procurem realmente como referência, não como mais um escritório, porque eu preciso, porque me indicaram você, não. Eu quero a Camila porque ela é referência na área imobiliária. Então, desde lá, quando eu decidi isso, eu comecei a me especializar, estudo muito até hoje. Para mim é uma paixão estudar, amo ler, amo estudar. E aí, em 2019, mudou um pouco a minha vida, que aí nasceu a minha filha, meu bem mais precioso, né, meu presente de Deus, a Laís. E aí, quando ela nasceu, como eu morava em Balneário Pissarras e o meu escritório era em Itajaí, então eu fazia esse deslocamento todos os dias, era cansativo, porque eu saía bem cedo e voltava bem tarde, por conta do trânsito, enfim. Aí, em 2019, quando ela nasceu, logo depois, o advogado não tem como parar, porque os prazos processuais não param, o cliente precisa resolver o problema dele. E aí, veio uma nova incógnita na minha vida. O que eu vou fazer? Vou continuar indo para Itajaí, colocando a minha filha, expondo a minha filha também nesse trânsito todos os dias? Ou deixo ela aqui numa escola e vejo ela pouco, meu marido tendo que levar, tendo que buscar? E aí ali eu tive que tomar uma outra decisão, que foi encerrar minha sociedade com essa colega em Itajaí. E aí mudei o meu escritório para Balneário Pissarras, abri, na verdade, um escritório em Balneário Pissarras. E aí abri um escritório sozinha, em Balneário Pissarras. E em Itajaí nós tínhamos o escritório que atendia todas as áreas. Por mais que eu direcionava para a área do direito imobiliário, sim, mas era um escritório como a maioria dos escritórios que atua em todas as áreas. E aí, como eu estava iniciando sozinha e como eu tinha a meta que eu queria ser referência na área do direito imobiliário, eu pensei, não, eu estou sozinha, no momento não posso contratar alguém para trabalhar comigo, então eu vou focar somente em uma área. E aí eu abri o escritório, pequenininho, mas bem organizado também, e comecei a atuar somente na área do direito imobiliário. Acabava aparecendo outras demandas, eu recusava, mesmo às vezes o olho querendo brilhar, o bolso pedindo, porque independente da área, né, a advocacia, determinadas ações ela te gera uma boa rentabilidade, mas eu delegava e dizia não, eu só atuo com a área imobiliária. E com isso eu comecei na minha região realmente a me tornar referência na área do direito imobiliário. Então comecei a atuar muito com imobiliárias, com corretores, com construtoras, incorporadoras, fazia toda a parte de incorporação imobiliária, instituição de condomínio, permuta, desde a parte da aquisição do terreno até a parte de incorporar o empreendimento. Então isso acabou, como a minha cidade está em grande crescimento na área imobiliária, não tinha como dar errado, né? Eu queria ser referência na área imobiliária, estava numa cidade que o mercado imobiliário estava crescendo muito.
e graças a Deus me tornei uma referência na minha cidade. Comecei a expandir um pouco, comecei a trabalhar nas minhas redes sociais. Hoje, trabalhando com redes sociais, fazendo um trabalho também de conteúdo nas redes sociais, Instagram, YouTube. Hoje eu tenho clientes em outras cidades, em outros estados. Hoje a tecnologia nos ajuda muito, isso, né? Consultas online, enfim, atendimento todo online. E aí, assim, que eu vim parar no direito imobiliário, um pouquinho resumido da minha história, como que eu vim parar no direito imobiliário. E hoje, o meu escritório, ele é somente na área do direito imobiliário, a gente não atua com outras áreas, hoje eu tenho outras pessoas trabalhando comigo. E, embora o escritório ele seja um escritório que trabalhe só com a área do direito imobiliário, além de a gente trabalhar apenas com o direito imobiliário, a gente tem ainda um subnicho dentro do direito imobiliário, que a gente atua muito em análise de risco nas transações imobiliárias. Então, hoje o escritório atua basicamente 80% em análise de risco nas transações imobiliárias. Então, a gente atua muito para incorporadoras, construtoras que estão na fase de aquisição do terreno, para ver se realmente aquele terreno não tem risco, aquele imóvel não vai ter risco, porque vai construir um empreendimento ali. Então, realmente a gente faz todo esse parecer jurídico para imobiliárias também, construtoras que precisam da elaboração de contratos, toda essa parte boa do negócio, a parte onde está se vendendo, onde está se comprando, onde está se incorporando. Então hoje a gente ainda tem esse subnicho dentro do escritório de atuar mais com análise de risco nas transações imobiliárias. Legal. E aí eu vou te fazer uma pergunta que é uma coisa assim, que a nossa audiência ela sempre tem muita dúvida, ou às vezes até nem se liga tanto nisso, e é um assunto que eu acho interessante a gente trazer aqui, que é a questão da responsabilidade civil, né, para corretores. Queria que você falasse rapidamente, Camila, sobre isso, sobre, né, os problemas que isso pode ter para quem não se atenta a isso, e a gente sabe que infelizmente muitas pessoas não se atentam, e também como que esse cara pode se blindar, como que ele pode se proteger para ter uma negociação segura, que é uma coisa que você fala muito nas suas redes. Sim, é isso mesmo, Renato. A responsabilidade civil, na verdade, ela está em toda a nossa vida civil, né? A responsabilidade civil, todos nós que temos capacidade civil, a gente responde civilmente pelos nossos atos. Então, responsabilidade civil nada mais é do que toda ação ou omissão que viola uma norma legal ou contratual, que gera um prejuízo a alguém, nasce o dever de indenizar. Então, eu, Camila, como advogada, eu também tenho responsabilidade civil. Além da minha vida civil, eu como profissional, eu tenho responsabilidade civil no exercício da minha profissão. O médico, ele responde civilmente pelos atos que ele faz. O corretor de imóveis, ele responde civilmente pelos atos praticados no exercício profissional. Um corretor de imóveis ainda, nós temos o artigo 723 do Código Civil, que ele fala justamente da responsabilidade civil do corretor. Porque o artigo 723 do Código Civil, ele fala que o corretor é obrigado a informar o cliente sobre a segurança e o risco do negócio, sob pena de não informar, responder por perdas e danos. Então, ali nós já temos a responsabilidade civil do corretor. Ele tem a obrigação de informar, ele tem a obrigação de passar a segurança jurídica para o cliente. Às vezes eu escuto de alguns profissionais, mas eu sou corretora, minha função é vender, minha função é atender bem o cliente. Ótimo, essa realmente é uma das funções do corretor de imóveis, mas uma das funções do corretor de imóveis é dar segurança jurídica para o cliente. Então, se o corretor de imóveis, eu não gosto de estudar, eu não gosto de ter conhecimento jurídico, eu não gosto dessa parte, o corretor precisa terceirizar esse serviço, porque a lei exige do corretor de imóveis. A lei, ela exige que o corretor de imóveis tenha conhecimento jurídico. E eu vejo que a base de uma transação imobiliária é a parte jurídica. Sim. Por mais que sim, que existe todo o atendimento, o negócio só acontece com um bom atendimento do corretor, com a aproximação das partes, mas a responsabilidade civil que pode gerar um dano para o corretor de imóveis é um ponto que ele tem que colocar na balança, ele tem que pesar, porque eventualmente ele causar um prejuízo para o cliente dele, além de ele ter que indenizar o cliente, como que fica a reputação desse corretor no mercado imobiliário? E é engraçado, tu falou uma coisa interessante, doutora, que é o seguinte, o corretor, eu só vendo, então ele não é corretor, é vendedor.
E aí seria melhor talvez ele até trabalhar numa outra função de vendedor, num vendedor balconista que só vende de fato. Porque para mim, ou para nós, a profissão corretora está muito mais ligada a uma consultoria. E dentro da consultoria, essa análise de risco, essa responsabilidade civil que o corretor deveria trazer. A gente vê inclusive casos de corretores que falam assim, poxa, mas fulano, investidor A, só compra com ciclano e compra 10, 20, 30, 50 imóveis. Por quê? Não é porque ele é só um vendedor. É porque ele traz todo conhecimento, atendimento e segurança. E é isso que eu acho que o pessoal não vê. E hoje, para mim, um dos pilares centrais que a segurança que um corretor pode trazer, boas escolhas de imóveis e a segurança jurídica. Vou te oferecer um negócio, mas um bom negócio. Está aqui a pesquisa, está aqui isso, está aqui aquilo. Estou certo, doutora? Sim, com certeza. E eu acho que hoje o mercado está mais exigente. Sim. As redes sociais, as informações, a tecnologia, ela nos ajuda muito, mas ela também leva informação muito rápida para o mercado imobiliário. Então, aconteceu uma situação lá em determinado lugar, o mundo inteiro já está sabendo. Sim. Então, uma vez eu estava em um evento e uma pessoa disse assim, Camila, mas você fala tanto de responsabilidade civil, do corretor ser condenado, mas assim, eu sou corretora há 10 anos e eu nunca vi uma pessoa ser condenada. Aí eu disse para ela, tá, mas você acha que as pessoas elas vão divulgar o fracasso? Elas vão divulgar o sucesso, sim, elas não vão divulgar o fracasso, né? Mas hoje os próprios clientes, eles estão vindo fazer isso. Se eles se sentirem lesados, se eles tiverem algum problema que traga alguma dor de cabeça para eles, a grande maioria vai querer expor essa imobiliária, vai querer expor esse corretor para que outras pessoas não passem pela mesma situação. E sabe que hoje eu dou treinamento para corretores de imóveis também, e quando eu decidi dar treinamento para corretores de imóveis, uma das minhas decisões para capacitar o corretor de imóveis foi passar por uma situação onde uma cliente minha perdeu todo o valor dela, ela comprou um terreno, colocou todo o valor naquele terreno, e infelizmente, porque o corretor não solicitou um documento, que era a certidão de validade da procuração pública, ela acabou perdendo o imóvel, porque depois descobriram que a procuração era falsa. Nossa. E o procurador era um estelionatário. E aquele corretor que atuou nesse negócio, ele era um corretor muito correto, muito certo, muito justo, mas ele não sabia que precisava desse documento, ele não sabia, ele realmente faltou com conhecimento. E ele, além de gerar um prejuízo para cliente, ele queimou a reputação dele no mercado. Ele mesmo, ele acabou desistindo e disse, não quero mais ser corretor, foi para outra profissão. Então, assim, hoje a segurança jurídica, o corretor ele tem que colocar não só pensando no cliente, mas nele também. Claro que eu vejo que primeiro pensar no outro para depois pensar nele, é ali que ele já começa a colher os frutos, né? Então, no momento que o corretor ele se coloca no lugar do cliente, ele pensa em dar segurança para o cliente, ele pensa em fazer um bom trabalho para o cliente, ele já está plantando a sementinha dele para ele colher lá. E é como você falou, hoje o mercado imobiliário, às vezes o corretor ele busca muito lead, eu quero lead, mas às vezes os leads, eles estão no cliente, é o cliente que vai te indicar para outros. Então, de um cliente, às vezes pode gerar 2, 3, 4, ou como esse exemplo que você deu, que o investidor só compra com aquele corretor. Por quê? Porque ele sentiu confiança, porque aquele corretor prestou um bom atendimento, deu toda a segurança jurídica, ele confia no corretor. Sim. Às vezes entregou uma documentação, como a gente deu um bom exemplo aí, já vou até puxar a nossa próxima pergunta, ele apresentou para o cliente uma documentação importante que nem o cliente sabia que precisava, mas o corretor antenado, que estuda com a Camila Fernandes, sabia. E falando nisso, Camila, eu queria até te perguntar, com relação aos documentos. Quais são os documentos, assim, chaves que, para um corretor que quer fazer uma transação imobiliária com segurança, ele apresentar isso na negociação dele? Existe um checklist? Como é que você trabalha isso com seus corretores? Sim, existe um checklist, né? A gente pode dizer que tem uma base, né? É claro que pode acontecer de você fazer toda a análise e talvez chegar a um ponto que o corretor não tenha essa base de conhecimento, porque dependendo da complexidade do caso, realmente vai precisar de um advogado para que o advogado atue naquele negócio.
Mas o corretor de imóveis, ele seguindo a base, ele seguindo os documentos base, o checklist base, ele também vai chegar a conseguir identificar eventual problema para que ele precise buscar uma ajuda de um profissional jurídico, de um advogado. Então, os principais documentos que o corretor precisa solicitar: certidões de ações judiciais em nome do vendedor, da localidade do imóvel, da localidade de residência, certidões negativas de débito em nome do vendedor. Se for pessoa jurídica, tira em nome da pessoa jurídica, tira em nome dos sócios. Se for pessoa física e souber que a pessoa física tem uma empresa, solicita também no nome da empresa dessa pessoa física. Faz realmente uma averiguação da idoneidade daquela pessoa que está vendendo. O imóvel, analisa a matrícula do imóvel. É a base, Camila, que o corretor que não analisar a matrícula, por favor, não pode nem ser corretor. Alguns dizem, quando eu falo que a matrícula do imóvel é um documento essencial para você analisar também. Mas não adianta você só pegar a matrícula do imóvel para dizer que você está com ela atualizada e você não saber ler uma matrícula. Você precisa saber identificar naquela matrícula se existe algum problema, se existe alguma situação que precisa ser resolvida. Então, a matrícula do imóvel, os documentos, certidões negativas do imóvel, se o imóvel está em um condomínio, solicitar a certidão negativa de débito condominial, porque esses documentos eles vão demonstrar que o imóvel está limpo, sem dívidas, sem problemas, vai demonstrar que o vendedor, o proprietário, está sem problema, e se eventualmente aparecer alguma certidão positiva, aí o corretor naquele momento, no momento que está a negociação, ele pode talvez até negociar com o vendedor, dependendo da dívida, quitar aquela dívida para que o negócio aconteça com segurança. E eu sempre falo que na hora que tá para o negócio acontecer, na hora de vender, todo mundo faz tudo, né? O vendedor diminui aqui, agora depois que o contrato está assinado, depois que o vendedor colocou o dinheiro no bolso, para você conseguir resolver alguma coisa, tirar algum dinheiro ali do vendedor, é difícil. Eu vejo muitos dizendo, mas eu já vendi o imóvel barato, mas eu já dei desconto, eu não vou pagar isso agora. E às vezes pode chegar algum prejuízo para o comprador. E se esse prejuízo chegar para o comprador, quem que ele vai acionar? Ele vai acionar o corretor de imóveis, ele vai acionar o proprietário. Então, esses documentos, eles são a base, realmente, né? Solicitar a certidão de estado civil, se o vendedor for pessoa física, se for pessoa jurídica, tira a certidão simplificada, atualizada, todos os documentos atualizados, porque os atualizados é o que você vai ver como está a situação, tanto do imóvel quanto do vendedor naquele momento. Até essa semana eu tive uma situação no escritório que um corretor, ele estava com um problema, até tentou buscar minha ajuda, mas o contrato já estava assinado, enfim. Até voltando no assunto da matrícula, ele pegou a matrícula e a matrícula era a matrícula de um apartamento e os proprietários que constavam na matrícula, eles eram permutantes. Eles tinham terreno, permutaram com a construtora, a construtora deu alguns apartamentos para ele e um dos apartamentos era o que ele tinha vendido para o cliente dele. Só que lá estava a matrícula do apartamento, estava a descrição que a construtora havia permutado para fulano e ciclano, né, o casal. E ali, no último ato da matrícula, eles constavam como proprietários. Só que aí ele fez o contrato, colocou lá eles como vendedores e um prazo de 30 dias para eles outorgar a escritura para o comprador. Só que depois disso, quando chegou no cartório para fazer a escritura, o cartório disse, não, isso aqui precisa fazer ainda a contraprestação de permuta. Ainda precisa informar que a permuta foi finalizada e precisa averbar fazer essa contraprestação de permuta na matrícula, precisa pagar o ITBI para daí conseguir que esses proprietários outorguem escritura para esse comprador. E aí deu um problema danado, porque o comprador queria escritura e acabou tendo uns prejuízos por conta desse atraso que vai ter ali, em média de uns 90 dias. Então, foi um problema que aconteceu, não chegou ao ponto de ir para uma questão jurídica, porque conseguiram se entender. Mas faltou conhecimento do corretor em ler a matrícula. Então, se ele tivesse lido, se ele tivesse conhecimento, se ele tivesse feito o curso comigo, ele já ia ter um conhecimento ali que naquele momento ele precisaria primeiro passar por um processo, né, uma escritura de contraprestação de permuta, para depois ele fazer a outorga para o comprador. Então, são situações, são coisinhas, são detalhezinhos que ele faz toda a diferença. Sim. Na elaboração de um contrato, na conclusão do negócio, da melhor forma para todas as partes, né? Legal. Camila, agora eu vou te fazer uma pergunta que eu tive até que fazer uma colinha aqui, porque envolve
o número da lei, então Tá. A gente não é da área. Mas recentemente a gente teve atualizações importantes na legislação, na Lei 14.382/22 e na 14.825/24, que dispensam apresentações de certidões judiciais. Porém, muita gente no mercado ainda tem dúvidas sobre isso. Eu queria que você explicasse sobre essas atualizações aí na lei. Perfeito. É um assunto que eu gosto bastante de falar sobre essa atualização legislativa. Realmente, a Lei 14.382 de 2022 e a Lei 14.825 de 2024 agora. Você sabe de cor, eu não consegui decorar. É porque assim a gente acaba tendo que falar o tempo todo, então. E a Lei 14.382, ela trouxe realmente muitas mudanças no mercado imobiliário, então a gente precisou realmente se atualizar muito, até trouxe uma mudança na Lei de Condomínio e Incorporação, alguns assuntos bem interessantes. Mas referente à questão da dispensa, realmente a lei ela fala que para validade e eficácia do negócio jurídico, dispensa a apresentação de certidões judiciais. Então, quando você lê isso na lei, quando você abre o Google lá, coloca precisa certidões judiciais para vender o imóvel, vai vir aqueles artigos de, às vezes, respeitando os profissionais, mas às vezes de pessoas que não têm um conhecimento muito aprofundado, dizendo que pode dispensar, que não precisa mais apresentar certidões judiciais. Mas não é assim. Por quê? A lei realmente ela trouxe isso para trazer uma maior segurança para o adquirente, que o adquirente sempre é a parte mais frágil do negócio, é o consumidor. Mas a lei ela não está afastando a responsabilidade civil do corretor de imóveis. Continua lá o artigo 723 do Código Civil, onde diz que o corretor de imóveis é obrigado a informar o cliente sobre a segurança e o risco do negócio. Então, por mais que a lei está dizendo que dispensa a apresentação de certidões para eficácia e validade, é para se eventualmente aparecer ali um credor alegando fraude de execução e esse imóvel já estiver no nome do comprador, o comprador poder dizer, olha, eu sou um comprador de boa fé. E para comprovar a boa fé desse comprador, antes se exigia, mas ele teria que ter solicitado as certidões de ações judiciais. Hoje, para comprovar a boa fé com a alteração legislativa e com súmula já que existia, a súmula 375, se não me engano, do STJ, que fala que para comprovar a boa-fé do adquirente, não precisa apresentar essas certidões judiciais. A lei ela está clara falando isso. Mas nós temos muitas situações que podem, mesmo existindo esse dispositivo, responsabilizar o corretor de imóveis. Porque, por exemplo, a lei fala que dispensa, beleza. Mas nós tivemos até uma decisão recente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que condenou um corretor de imóveis. Por quê? Porque ele havia feito uma negociação e aí fez o contrato, tudo certinho, e antes de fazer a escritura pública de compra e venda, veio uma penhora sobre o imóvel. Veio uma penhora por uma dívida trabalhista do proprietário, do vendedor. Então, essa dívida trabalhista gerou essa penhora na matrícula do imóvel e a compradora, ela poderia, com o contrato de compra e venda, ela colocar o contrato de compra e venda lá no processo judicial e dizer assim, olha, eu sou uma compradora de boa fé. Mencionar a legislação, dizer que ela era uma adquirente de boa fé e com certeza ela ia conseguir tirar aquela penhora da matrícula do imóvel para seguir com a escritura, enfim. Mas o que aconteceu? Ela preferiu pagar a dívida, porque um processo judicial é moroso, é lento, né? E muitas vezes o comprador vai lá, vai alegar que é um comprador de boa fé, mas às vezes, para ter uma decisão do juiz que realmente é um comprador de boa fé e tirar aquela penhora do imóvel, pode levar 6 meses, pode levar 1 ano, pode levar tempo. E o comprador, às vezes, ele compra aquele imóvel para um investimento, para construir alguma coisa ou para revender. Então, nesse caso, nessa decisão, a pessoa pagou a dívida do proprietário, do vendedor, no processo judicial, tirou a penhora rapidamente, porque pagou a dívida, já se expede o ofício para o cartório retirar a averbação da matrícula do imóvel. E aí, o que aconteceu? Ela entrou com uma ação de regresso contra o proprietário e contra o corretor de imóveis, cobrando o valor que ela pagou lá no processo. Sim. Então, está aqui a responsabilidade civil do corretor de imóveis. Então, mesmo que a lei dispense a apresentação de certidões, como que o corretor vai dispensar? Porque uma situação como essa, o artigo 723 fala que ele precisaria ter informado ela. E a decisão foi justamente isso, que no momento da alienação já existia o processo judicial e o corretor de imóveis não informou. Além dessas situações também, nós temos também a questão de ação anulatória de negócio jurídico, por exemplo, que a lei ela traz a eficácia do negócio jurídico, mas nós temos a questão da nulidade do negócio jurídico. Então, um ato nulo, um negócio jurídico nulo, ele não convalesce com o tempo.
Então, vamos dizer que alguma pessoa, por exemplo, fez uma doação e doou mais do que poderia doar, porque a pessoa pode doar 50% do patrimônio dela, não pode doar mais do que isso. E aí, eventualmente, algum herdeiro verificou que foi doado só para um irmão, entra lá com uma ação anulatória de negócio jurídico. Então, eventuais vendas que aconteceram depois dessa doação, se essa doação for considerada nula, pode e vai anular todas as outras vendas. Então, aqui já está mais um ponto para o corretor de imóveis solicitar certidões de ações judiciais e ver se não tem nenhuma ação anulatória em trâmite que possa trazer algum risco ou que possa trazer alguma dor de cabeça para o adquirente e, obviamente, eventualmente, ele ter que indenizar o cliente por algum prejuízo gerado pela falta da solicitação dessas certidões. Então, me dá até um negócio assim, quando eu vejo, às vezes, eu vejo alguns corretores postar, esses dias eu até postei um vídeo no meu Instagram e um colocou assim, agora não precisa mais de certidões com a lei tal, colocou a lei, com a lei 14.382 de 2022 e colocou uma carinha com óculos e um deitadinho na praia, assim. Pensei, meu Deus, é uma situação, calma, você pode ser responsabilizado, cuidado. Então, como eu disse, é pensar no cliente, mas também pensar no corretor de imóveis, sim, pensar em você como profissional. Então, hoje mesmo existindo essa lei, a não ser que nossos entendimentos jurisprudenciais futuramente mudem, mas precisa sim continuar solicitando as certidões de ações judiciais. E é aquilo que você falou também, né, Camila? Assim, você deu um caso, um exemplo aí. Pode nunca acontecer nada na carreira do corretor, né, fazendo as intermediações. Mas talvez uma vez que acontecer seja o suficiente para arruinar uma carreira, né, idônea, correta. E muitas das vezes eu vejo que os corretores agem de boa fé nas negociações, mas o problema é o entorno, assim, ele não controla o entorno, né? E você deu um caso de uma pessoa que acabou saindo até do mercado por ter intermediado uma negociação sem culpa intencional dele, mas que gerou, né, toda essa coisa. E aí eu já vou emendar isso numa pergunta, Camila, assim, você fala muito sobre essa questão da assessoria jurídica para o corretor, para o imobiliário, para o incorporador e tudo mais. E eu vejo que existe um estigma também de que isso é muito caro também. Né? Então, assim, a gente já falou aqui de diversos problemas que isso pode trazer, mas eu queria que você falasse dessa importância da assessoria e fizesse uma correlação também de custo-benefício disso. Assim, será que é tão caro assim? Né? Será que o investimento, né, a segurança que você tem, eu queria que você falasse um pouco disso para a nossa audiência. Sim, não, perfeito. Realmente é esses olhos que os profissionais eles têm com a assessoria jurídica. Ter uma assessoria jurídica, isso é para uma multinacional, isso é para uma empresa grande, ou isso é para uma imobiliária grande, é para uma incorporadora. Não. Hoje a assessoria jurídica, ela tem desde do profissional autônomo, e desde o profissional autônomo ele deve ter uma assessoria jurídica. Porque é a questão do custo e do benefício, né? O que é custoso, mas quais são os benefícios que trazem uma segurança jurídica? Porque muitos profissionais hoje eles querem... do custar e valer, né? Eu falo muito disso. Justamente. Quanto isso custa ou quanto isso vale. Quanto isso vale, perfeito. Porque às vezes os profissionais hoje eles querem, mas eu quero ter sucesso, eu quero ser reconhecido, eu quero... Mas o que você vai fazer para chegar até lá? Né? A segurança jurídica é um dos degraus para você chegar até esse sucesso. Então, ter uma assessoria jurídica, embora muitas vezes sim tenha que desprender um dinheiro mensalmente para você pagar o escritório, para pagar essa assessoria jurídica, mas o retorno que ela vai te dar, talvez ela não seja um retorno direto, que aos teus olhos você, eu vou ver que a assessoria jurídica me gerou esse dinheiro. Não, mas é o entorno, é tudo que vai surgindo, é a confiança do teu cliente, é a indicação que o cliente vai dar para outro cliente que está querendo adquirir um imóvel. E hoje, eu vejo assim pelos meus clientes de assessoria, eles falam que na imobiliária, a primeira coisa que o cliente ele pergunta, tem o setor jurídico? Será que eu posso conversar com o setor jurídico? Então, tem muitos realmente compradores que eles querem até conhecer o jurídico da imobiliária. Por quê? Porque quando o comprador ele vê que a imobiliária ela investe em um setor jurídico, é porque a imobiliária ela está preocupada com o cliente. Porque não é só elaborar contrato, não é só pegar uma minuta de contrato, copiar e colar e pronto, está feita, a comissão está no bolso. Não,
é realmente fazer toda uma análise, é realmente ter um cuidado de dar essa segurança para o cliente. Então, a assessoria jurídica hoje, eu acho que o corretor que decide ser corretor, a primeira coisa que ele deveria fazer é buscar um profissional de confiança para trabalhar em conjunto. Talvez inicialmente ele não consiga ter uma assessoria mensal, porque realmente tem um custo mensalmente, às vezes ele está começando sozinho, é autônomo, não tem imobiliária, mas pelo menos quando acontecer a venda, terceiriza, passa para o advogado da tua confiança fazer o contrato, fazer a análise de risco, porque você vai ter que pagar sim um valor para o advogado, mas você sabe que você está fazendo um negócio seguro. Sim. E às vezes o corretor ele fica lá perdendo tanto tempo em elaborar contrato, solicitar certidão e tentando entender e tentando resolver, e ele poderia estar fazendo outra coisa, ele poderia estar captando imóvel, ele poderia estar atendendo cliente. Então, será que realmente custa caro a assessoria? Será que ela vale seu tempo e esforço? Justamente. E eu acho que cada um no seu lugar, né? Embora, mesmo tendo uma assessoria jurídica, eu sempre falo que quem está na linha de frente com o cliente é o corretor, não é o advogado da imobiliária, é o corretor de imóveis. Então, mesmo tendo uma assessoria jurídica, o corretor precisa ter a base de conhecimento. Sim. Porque é ali que vai gerar a conexão e a confiança com o cliente. Então, mesmo tendo uma assessoria jurídica, se capacite, o corretor precisa se capacitar, até para ele realmente ver se o profissional que ele contratou é realmente um profissional bom, né? Porque, infelizmente, no mercado, assim como na área da corretagem, na área da advocacia, nós temos profissionais e profissionais, né? Profissionais que muitas vezes se dizem especialistas, mas nem são especialistas. Então, tomar também esse cuidado, ter esse conhecimento também para você conseguir exigir do profissional que você está atuando e realmente ver se ele é um profissional capacitado, especializado para o setor imobiliário, que isso também faz toda a diferença. Com certeza. Camila, a gente já falou aqui em vários episódios, até com o meu parceiro Kleberson, que hoje não está presente, que as pessoas compram de que elas gostam, conhecem e confiam. E para mim a parte jurídica está totalmente ligada nessa questão da confiança, e você destacou alguns pontos importantes disso. A maioria da nossa audiência são corretores de imóveis, mas tem muito gestor e dono de imobiliária também, incorporadora que acompanha a gente, e eu queria que você falasse um pouquinho assim, vamos pensar no médio prazo, vamos pensar no médio e longo prazo. E a gente sabe que tem muita gente começando no mercado, eu queria que você desse algumas dicas para tanto empresas que estão começando, quanto profissionais autônomos que estão começando, para que ele possa construir uma carreira sólida dentro desse pilar de negociações com segurança jurídica. Que dica que você poderia dar para a nossa audiência? Isso é uma ótima pergunta, Renato, porque muitas vezes as pessoas que estão iniciando, a pessoa jurídica que está iniciando, ela pensa, mas eu estou começando, eu estou pequenininha agora. Então, quando eu tiver grande, eu contrato uma assessoria jurídica, daí eu invisto nisso. Mas a dica que eu dou é investe nisso já no começo. Por quê? Porque você está começando, ali você está criando o teu nome. Imagina você começar e você já passar toda a segurança para o teu cliente ir a primeira vez contratar o teu serviço, ou talvez a primeira vez comprar o teu produto, uma incorporadora, por exemplo, mas ver um contrato muito bem elaborado, ver uma total segurança jurídica que envolve todo o negócio. Uma imobiliária, por exemplo, lá no escritório a gente tira todas as certidões, a gente monta uma pasta, a gente encaminha tudo em arquivo, PDF, todos os documentos, tudo organizadinho para o cliente só entregar para o cliente dele. Então, imagina quando você chega com um contrato e você chega, olha, aqui já está todo o resumo das certidões, a gente analisou tudo. Então, é diferente. O cliente diz, nossa, ele entregou, além de ele entregar o contrato, ele entregou todas essas certidões, olha aqui o resumo que ele fez. Então, ali ele já sente confiança. Então, se é a primeira vez que ele está comprando com a imobiliária, ele vai voltar a comprar com essa imobiliária. Vai acontecer que nem esse exemplo que você deu no início da nossa conversa, que a pessoa, o investidor só compra com aquele corretor, com aquela imobiliária. Por quê? Porque ali ele já sentiu confiança. Então, imagina o primeiro atendimento, você já não passar confiança, qual é a chance dessa empresa crescer, dessa empresa se tornar referência? Então, para as pessoas que estão iniciando, a dica ainda maior é contrate uma assessoria jurídica, coloque isso como pilar, como base, como pilar do sucesso da tua empresa. Então, contrata um profissional de confiança. Não adianta, eu vou contratar o meu amigo lá porque eu vou dar uma chance para ele. Confie nele, mas veja a expertise dele. Porque não adianta contratar o amigo, mas o amigo trabalha lá com a área trabalhista.
ele não entende do setor imobiliário, ele não se especializou na área imobiliária. Então, talvez ele não vai conseguir fazer um trabalho tão assertivo. Então, tomar esse cuidado também na contratação. E as pessoas abrem uma empresa pensando no sucesso, a gente quer crescer, a gente quer ter o sucesso. Então, o começo faz toda a diferença, a base, o início faz toda a diferença para poder crescer. Então, a dica que eu dou é já contrate uma assessoria jurídica desde o início. Legal, e até porque o próprio nome você falou aí, né? Investimento, ele está investindo no futuro e crescimento do negócio dele, seja ele um autônomo, seja ele uma imobiliária, seja ele um incorporador. Camila, conta para a nossa audiência, o que tem de projeto atual, seu, projeto futuro e também sobre o seu livro. Acho que o pessoal quer saber o que tem aí para a galera plugar em você e aprender mais com você. Sim, com certeza. Meu livro foi best-seller pela Amazon, Venda Mais Imóveis com Segurança Jurídica. É um livro que tem todo o passo a passo para você saber vender com segurança jurídica. Eu estou iniciando, eu não sei quais são os documentos, eu não sei o que fazer. Vai lá na Amazon, compra o meu livro que você vai ter o passo a passo para vender imóveis com segurança jurídica. E também tenho como projeto o meu curso, o meu método, que também é Venda Mais Imóveis com Segurança Jurídica. No meu método, eu ensino o corretor desde o início, todos os documentos que ele precisa solicitar, o passo a passo realmente para o corretor saber vender com segurança jurídica. Então, mesmo que o corretor nunca tenha tido nenhum contato jurídico, ele sai do meu método sabendo vender com segurança jurídica. Então, esse é um dos meus principais projetos, que é esse meu método. E eu tenho como projeto capacitar o maior número de corretores de imóveis que eu puder a saber vender com segurança jurídica. Hoje já são centenas de alunos formados. Para mim é uma alegria, é um propósito de vida hoje, compartilhar conhecimento. Eu creio que Deus coloca propósitos nas nossas vidas, conecta nós com pessoas para a gente ajudar. A gente não passa por essa vida por um acaso, a gente passa para ajudar o próximo. E hoje o meu projeto de vida é contribuir com o que eu tenho de melhor hoje, que é o conhecimento jurídico, a expertise que eu tenho. Então, já convido todos a participarem desses meus projetos. Legal. E para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, aqui embaixo na descrição do episódio tem todas as redes sociais da Camila, para você conseguir chegar lá e ver sobre o curso, ver sobre o livro, etc. Camila, antes da gente encerrar, eu sempre gosto de pedir uma frase. Deixa uma frase para a nossa audiência, deixa uma frase para o mercado imobiliário, para que eles possam levar isso para o cantinho do coração. Acho que uma frase que eu poderia deixar é o próprio título do meu livro, né? Venda mais imóveis com segurança jurídica. Porque com certeza a segurança jurídica ela vai ajudar você a vender mais. Poxa, maravilha. E para você que nos ouviu, nos assistiu até agora, queria te pedir duas coisas. Primeiro, deixa aí seu like, deixa seu comentário, o que você achou desse episódio. Tem dúvida, inclusive? Deixa aqui que a Camila vai conseguir ver depois lá a sua pergunta. E mandar esse episódio para pelo menos 3, 4 corretores ou imobiliários que você conhece. Então a gente sempre faz esse apelo aqui no final, porque o que a gente faz aqui não é para nós, é para o mercado. Quando você compartilha, você está ajudando que essa mensagem vá para mais pessoas. Queria agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores que tornam tudo isso aqui possível, IBREP, Black, Tecmob, AP11, Compre Alugue Agora, XTay. Galera, obrigado demais e a gente se vê na próxima semana com mais um episódio falando sempre sobre o mercado imobiliário. Camila, obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter vindo até aqui, obrigado por ter dado essa aula de segurança jurídica. Eu te falo que assim, a gente já trouxe alguns advogados aqui, eu gostei muito da sua palestra, do seu ensinamento aqui hoje. Vou guardar pro coração e vou querer um livro, hein? Ah, que bom. Eu que agradeço. Nossa, para mim é um prazer, uma honra, como já disse no começo, estar aqui e poder participar desse projeto incrível também de vocês, de levar esse conhecimento para o mercado imobiliário. Então, somente gratidão, não poderia ser diferente, né? Tamo junto. Pessoal, obrigado. A gente se vê na semana que vem com mais um episódio do Conteúdo Imobcast. Tchau! Tchau! Eu sou Cibele Scremin, corretora de imóveis desde 2012. E como você, conheço a rotina e os desafios da nossa profissão. Hoje, mais de 90% das pesquisas começam na internet. E estarmos online é essencial. Eu uso e recomendo o Tecmob por ser uma empresa dedicada ao mercado imobiliário. É muito fácil de usar, tanto para mim quanto para os meus clientes que sempre elogiam bastante, pois eles conseguem encontrar os imóveis com facilidade. Além disso, é bonito tanto no computador quanto no celular. Um outro detalhe é que eu mesma cadastro os meus imóveis. Coloco fotos, faço minhas interações,
tudo de uma forma muito simples. E eles já entram e saem automaticamente dos portais sem eu precisar recadastrar ou remover. Um outro ponto muito importante é que a agenda dele é integrada com a do meu celular. Isso auxilia muito na minha organização. E diretamente do meu site, o cliente consegue me chamar no WhatsApp, viabilizando o nosso primeiro contato. Enfim, das várias opções que eu testei, o Tecmob foi o que melhor me atendeu. E eu convido você também a conhecer o Tecmob. A Xtay, ela carrega, por mais de ser uma startup, ela carrega um conhecimento de mais de 35 anos em gestão hoteleira, através da Atrio Hotéis. Então a Xtay, ela quer ser a principal plataforma de full service de estadias flexíveis para todos os mercados, né? Através da tecnologia, a gente consegue fazer isso. Em 2018, a AP11 iniciou uma jornada no mercado imobiliário. Em 2021, se uniu ao Santander. Em 2023, tornou-se uma impulsionadora de empreendedores imobiliários. Junte-se à AP11 e transforme o setor imobiliário.